Boa tarde. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Célio, tudo bom? Nós já coloquei aqui para gravar a nossa reunião. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação de todos, né? E já vou iniciar aqui com alguns avisos hoje, né? Deixa eu compartilhar o primeiro aqui. Quem está dizendo que agorinha entra? Deixa eu ver quem que é aqui. Ah, tá. Professor Eliandro. Bacana. Deixa eu compartilhar aqui. Rapaz, não vai aparecer. Então, deixa eu compartilhar minha tela toda que aí vai dar certo. Dá um loop infinito aí. Beleza. Bom, gente, vocês devem ter visto lá no grupo, né, que eu compartilhei esse convite aí. Um convite para participar de uma palestra em que o professor Tibério vai ser o palestrante. Ele é professor lá da UFMT de Barra do Garças, e ele vai falar sobre o tema: professor, para que serve a matemática? É um questionamento muito natural nas nossas aulas, né? Sempre que a gente, às vezes, vai falar, vai trazer um conteúdo, trabalhar alguma habilidade, é muito normal, né? Os nossos alunos... Ah, professor, para que serve isso? Para que eu tenho que estudar isso? Então, o professor Tibério vai trabalhar justificativas reais das habilidades e competências desenvolvidas em sala de aula. Então, algo aqui que é bom para a gente observar, né? Já vai estar trazendo questões relacionadas a habilidades e competências, que é algo que a gente já falou sobre. Lá no grupo, eu também coloquei um link, né, para quem quiser já ativar o lembretezinho, é só clicar naquele link, vai ser direcionado pro YouTube, né, e lá é só clicar em ativar lembrete, que na hora que for começar o evento, daí você já vai ser avisado aí no seu celular ou no seu computador, beleza? Pessoal, vocês estão todos me escutando? Estão me escutando bem aí? Sim. Beleza? Ah, tá. Sim. Tá, beleza. Ok. Então tá, então estão todos convidados aí para participar desse evento. O pessoal resolveu organizar e também me convidaram para ser um dos divulgadores, né? Então, até por isso que aqui no cartaz DRE de Confresa entra como um incentivador aí do evento, tá bom? Bom, outra coisa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa agenda formativa. Só um instante. Toda vez não dá certo. Aqui. Agora vai. Bom, nós temos uma agenda formativa. Tá aparecendo aí para você, gente? Sim. Beleza. Tá ótimo. Olha só, eu coloquei aqui para que essa semana, né, a nossa atividade de 1 hora é o desenvolvimento de um plano de aula, né, que era do dia 14 ao dia 18, desenvolvimento desse plano de aula. Só que vocês observaram, por exemplo, que eu não coloquei uma atividade lá no Google Sala de Aula, né, para que vocês pudessem postar esse plano de aula.
Até porque a postagem dele lá, para agora, ainda não é tão interessante assim. Tanto que eu indiquei que a postagem dele vai ser até o dia 25/6, né? Que é onde a gente vai trabalhar a questão da aplicação desse plano de aula. A gente vai falar sobre isso mais hoje, né? Então, para a semana que vem, nós temos uma hora aqui, essa hora vai ser relacionada à aplicação desse plano de aula na sala, e nós temos o encontro da semana que vem, onde vocês vão trazer algum resultado relacionado a isso. Funcionou, não funcionou, tem que fazer esse ajuste. Assim, esse é um planejamento que eu organizei, né? A gente vai discutindo sobre isso, só que a gente pode reordenar as coisas. Pode ser que na semana que vem vocês não tenham conseguido aplicar isso daí, se a grande maioria não conseguir, a gente pode trazer o encontro o encontro do dia 1º/7 para a semana que vem, né? Já que a gente vai continuar falando sobre esse tema, sobre essa metodologia, e aí a gente deixa esse momento para vocês trazerem os resultados lá para o dia 1º/7, né? Mas isso vai depender do que vocês forem me falando, tanto aqui quanto lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, só para lembrar que já tem aqui um pedido para realizar um plano de aulas, mas ele ainda não precisa ser postado, tá ok? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Então, tá tudo tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui um slide para a gente continuar os nossos estudos. Está ok. Beleza. Então, vamos lá. Bom, gente, na semana passada, a gente falou um pouco sobre essa metodologia, né? A gente já tinha trazido a ideia de que, para trabalhar a resolução de problemas, o próprio problema é o ponto de partida, diferente de outras metodologias onde a gente aprende matemática para resolver um problema, né? Nessa metodologia de resolução de problemas, você resolve o problema, o aluno vai resolver o problema e, enquanto isso, ele está aprendendo matemática, né? Ou, a partir disso, ele vai aprender matemática, certo? A gente falou... Eu até tinha começado já a falar que a gente ia fazer uma aplicação relacionada aos juros compostos, né? Só para lembrar, para que a gente possa fazer isso, a gente não tem que falar, mas vamos trabalhar aqui a partir de juros compostos e tal, né? A gente vai trabalhar esse problema novo ou vários problemas, conforme a gente falou na outra semana, como se fosse uma continuação do conteúdo já trabalhado, né? Para que o aluno chegue a um ponto em que ele não consiga realizar ele não consiga ter uma solução a partir de certo ponto, né? Ou que ele consiga até chegar numa resolução, mas a nossa missão ao final disso tudo vai ser trazer uma solução de uma maneira mais formal, né? Que essa maneira formal é geralmente uma forma mais simples de resolver aquele problema, né? Mesmo que o aluno consiga chegar na resposta usando algum meio, né? No final a gente vai formalizar esses conceitos,
certo? Para que a gente possa trabalhar essa metodologia, nós temos um roteiro, né? Vou até lembrar vocês aqui, deixa eu pegar... Eita, está aqui. Bom, lá naquele artigo que eu disponibilizei para que fizéssemos a leitura, onde a gente viu um pouco sobre o contexto histórico dessa metodologia aqui no Brasil, sobre o ponto de vista da professora Anushik, lá no finalzinho do artigo já, ele traz aqui um roteiro de atividades, né, que orienta nós, professores, na condução dessas aulas, né. Primeiro passo seria o quê? Seria selecionar, né, esse problema, ou criar esse problema. De repente, você, no seu livro, não tem um problema que dá para você trabalhar assim, então você pode, ou busca na internet, ou você mesmo cria, né? E esse problema, ele tem que ter essa função, né? De estar voltado para a construção de um novo conceito, né? O princípio ou o procedimento, né? E nessa metodologia, ele se chama uma expressão aqui que provavelmente a grande maioria já conhece, que é o problema gerador, né? Isso já foi trabalhado nas nossas escolas, né? Aqui eu falei que é bom que esses conceitos ainda não tenham sido trabalhados na sala de aula, né? Aqui vem uma parte que é adaptável, em relação a esse roteiro. Primeiro fala aqui, ó, os alunos precisam fazer, cada um vai fazer a sua leitura em relação ao problema. E no passo 3, a leitura em grupo, né? Se a gente vai trabalhar isso agora, num período de aulas remotas, né? Então, eu vejo assim que é mais complicado, principalmente no horário de aula, a gente conseguir organizar grupos, né? Eu não sei, tem alguém aqui que já trabalhou a partir conseguiu trabalhar utilizando a formação de grupos nas aulas online? Alguém já conseguiu fazer isso? Professora Lódia... Ah, mas não foi agora que respondeu. Alguém, pessoal, conseguiu trabalhar a partir de grupos nas aulas online? Sim, não. Eu sim, mas em chamada de vídeo. Sim. Mas como foi, professora? Fala pra gente, como foi essa situação? É nesse modelo que a gente faz essa formação agora. Por exemplo, você compartilha a tela, faz a leitura do problema. Se for uma equação, aí vai mostrando os passos de como fazer e os alunos vão acompanhando. Tá. Alguém mais utilizou a metodologia, fez alguma atividade a partir de grupos? O professor Célio ia falando alguma coisa? Não, eu estou falando assim, que se nesse modelo aqui de ensino online, não. Não, consegui fazer, não. Tá. Beleza. Mais alguém? Não? Professor? Oi, pode falar. Eu sou aqui da Escola de Santa Terezinha. Como eu trabalho com física, a maioria das vezes eu preciso fazer chamada de vídeo para explicar alguma coisa a respeito do conteúdo, né? O ano passado, todas as minhas aulas que era pelo aquele outro aplicativo. Então ele era mais fácil. Eu conseguiria criar uma sala de aula dentro dele e eu disponibilizava para os alunos. Então eu conseguia dar minhas aulas como se fosse presencial. Eles na casa deles, né? Eu na minha, e eu tinha uma lousa para passar os questionamentos de física, né? Então, naquele outro aplicativo, eu tinha mais facilidade. Eu tinha facilidade de fazer essas aulas. No Class, tentei fazer, só que não consegui.
tive algumas dificuldades. Eu tentei umas 4 vezes e tive bastante dificuldade. Então, o que eu faço? Quando eles têm algumas dúvidas, eles me mandam e eu gravo um vídeo daquele problema que eles querem e posto para eles, seja no grupo do WhatsApp, seja no aplicativo, para ajudá-los. Ah, sim. Não, beleza. Eu também tenho dificuldade, porque igual eu compartilho na tela do notebook mesmo, aí na hora de digitar algumas coisas é difícil, na hora de explicar para eles. Na hora de escrever, não é igual na louça, né? Que você faz raiz quadrada, você faz já no notebook é bem lento. Gente, mais uma vez eu falo para vocês que vai ser muito difícil a gente conseguir fazer esse trabalho sem um equipamento desse aqui, ó. Por quê? Porque a escrita que a gente consegue desenvolver com o mouse é uma coisa de louco, né? Além de ser demorado para a gente conseguir escrever qualquer coisa, a letra da gente também não fica lá essas coisas. Eu, por exemplo, que tenho uma letra que não é muito bacana, não é muito boa, vamos falar assim, o problema acaba sendo maior ainda, né? Então, eu acho que essa questão da lousa não vai ser difícil a gente contornar, ou a gente usa esse equipamento aqui, né? Ou a outra possibilidade é a gente utilizar um quadro, né? E posicionar a câmera pertinho. Se alguém tem uma lousa, um equipamento desse aqui, e precisa de algumas dicas aí de como trabalhar, esses dias eu postei um vídeo no nosso grupo, né, onde eu dou algumas dicas, mas se alguém não conseguiu ver lá, depois me manda lá no privado que eu mando o vídeo, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, professora. Só para ajudar aí, eu até pouco tempo também não tinha a minha mesa digitalizadora, tem pouco tempo que eu possuo, e antes eu estava usando, e agora mesmo com a mesa eu uso o PowerPoint, porque ele é mais fácil para você escrever, até mesmo com o mouse. E a mesa digitalizadora também facilitou bastante. Então, eu tenho turmas no ensino fundamental e médio, tanto para fazer as equações, quanto para fazer até mesmo os gráficos, nos ajuda muito, porque às vezes, principalmente nos primeiros anos, que eles não têm ainda aquela noção muito de plano cartesiano. Então, para você trabalhar com funções e fazer os gráficos, ele é bem interessante, porque ele já tem mais fácil de manusear. Acho que é porque também eu já sou mais familiarizada com o Paint. Então, ajuda bastante. Isso aí. Professor Denilson? Tá bom, a sugestão aqui era, se você quiser sortear o seu aparelho pra gente, a gente fica feliz. Eita, nós! Dá uma chegada no diretor aí e fala, ó, diretor, tô precisando do material para dar aula. Vamos ver se sobra uma verba aí, esse semestre aí, para comprar uma mesa digitalizadora para nós. Deixa eu passar a bola pro diretor aí, porque essa daqui tá me sendo muito útil, não tô tendo como sortear ela. Mas é sério, gente, é uma ideia que eu pensei aqui agora, porque isso é material pedagógico aí, né, e é coisa que pode ficar para a escola. Vocês podem, quem não tem, conversa com o diretor, de repente tem uma verba, tem alguma coisa que consiga fazer para adquirir esse material, né? Porque, gente, eu sinceramente, eu fico pensando como que eu daria essa aula de matemática sem que eu tivesse esse equipamento aqui, porque para mim o ano passado ele foi tudo de bom para dar aula, né? Então, não é só uma questão assim, ser tecnologia e tal, não, mas é uma questão mesmo assim de ser ágil, né? Uma coisa que vai ser ágil nesse trabalho. Professor Célio, pode falar.
Então, o ano passado, eu utilizava muito a lousa atrás de mim, né? Pela câmera, né? Uhum. Mas esse ano agora eu percebi que a lousa estava assim, eu estava tendo dificuldade para utilizar ela. E às vezes não tinha um foco bom, às vezes os alunos na internet não estava muito boa, e com a mesa digitalizadora, eu percebi que é bem melhor, embora que eu estou apanhando um pouquinho com ela. Normal. Adquiri ela e estou tentando trabalhar com ela. Uhum. Mas vê que facilita muito o trabalho da gente. Isso. Até para escrever, para poder, assim, compartilhar aquilo com os alunos, as dificuldades dos alunos, para poder pegar uma atividade, dentro da própria atividade mesmo, vai trabalhando, né? Então, facilita muito o trabalho da gente. Exatamente. E é algo, gente, que vai ser útil não só nesse momento de aulas remotas, mas eu lembro que quando eu estava, em 2018, quando eu estava dando aula lá aqui no Cantagalo, aqui, Cantagalo não, eu esqueci o nome lá, mas é Cantagalo, vocês conhecem como Cantagalo. Veranópolis. Veranópolis. Isso, é Veranópolis. Quando eu estava dando aula lá no Veranópolis, 2018. Gente, eu comecei a dar aula com esse negócio aqui, eu já trazia minha aulinha, sentava ali na minha mesa ali, ó, pai, falando aqui. Uma das coisas tão top que eu achei com esse negócio é que eu não ficava na frente dos alunos em momento nenhum, né? Então, quando você está trabalhando ali no quadro ali, você tem um momento que você fica na frente dos alunos ali, um está copiando, vira aquele negócio, mas sem contar as outras possibilidades, com certeza. Né? O que a Renata falou ali de utilizar o PowerPoint, né? Então, é uma possibilidade muito boa, né? Porque, por exemplo, olha só, o PowerPoint, mesmo que eu estava aqui com vocês, não preparei nada para isso, mas, ó, dá para mim escrever aqui normalmente. Então, vocês conseguem perceber que esse equipamento é bastante útil. Giovanni. Oi, Renata. Giovanni. Oi. Eu usava o PowerPoint, agora eu estou usando o Paint, que é mais fácil do que o PowerPoint. Bom, eu acho mais fácil trabalhar com o Paint. Você sabe por que eu não uso o Paint? É porque eu vejo que o traço no Paint fica muito tremido. Quer ver? É porque o traço no Paint fica muito tremido. No PowerPoint, o traço já fica melhorzinho. Agora, você quer ver o traço ficar bom, no OneNote. O OneNote, ele melhora a sua escrita lá. Eu não experimentei o OneNote ainda. Eu super indico. Depois você manda uma mensagem lá, que eu fiz um vídeo para um colega aqui, eu mando para você olhar as ideias. Tá bom? Manda no grupo. É só uma dica, Giovanni. No site Sou Barato, então, mesa da Ion, que era a HS64 com caneta, que estava R$ 268,44, está por R$ 146,38. Olha aí. Professora, disponibiliza lá o link lá no grupo depois pro pessoal, tá bom? Beleza, vou colocar lá. Beleza. O professor Ângelo perguntou qual é a marca. A marca dessa minha aqui é a One by Wacom. Ó, a caixinha dela é essa aqui, ó. Beleza. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, para esse momento de hoje, eu trouxe um problema, né, para que a gente pudesse utilizar esse problema como um ponto de partida, né, um problema gerador, para que a gente possa trabalhar essa metodologia nas nossas aulas aí de matemática. E
no próprio slide, vocês já viram que esse problema ele vai tratar de juros compostos. Vamos lá. E a gente estava falando antes disso, né, que eu acho que eu dei uma pulada no negócio aqui, desculpem. A gente estava falando do roteiro, né? Aqui, o segundo passo é a questão da leitura do problema. A gente sabe que vai ter alunos com um problema da leitura. Infelizmente, esse problema nós vamos ter mesmo. Mas mas não vai ser isso que vai viabilizar o nosso trabalho, né? A leitura em conjunto, foi aqui que a gente parou, quando eu perguntei se alguém já tinha conseguido trabalhar formando grupos nas aulas online. Eu acho que isso agora é um tanto meio complicado, né? Mas entregou o problema ali para o aluno, deixa os alunos lerem. Pode ser um problema para cada aluno, um problema diferente por aluno, o mesmo problema para todo mundo, né? Então, esse aqui é um item interessante. Se houver dificuldade na leitura do texto, o próprio professor pode auxiliar os alunos lendo e levando-os a interpretar o problema. Gente, a gente tem que se controlar, né, para não desviar o foco com o problema da leitura ali em si, né? Mas a gente tem que pensar e tem que tentar levar esse aluno a interpretar o problema, né? Eu imagino que aqui que seja um caso complicado de leitura mesmo, o professor vai ajudar esse aluno a interpretar o problema, até mesmo lendo para esse aluno. É uma coisa ideal? Talvez o ideal mesmo é que ele leia o problema, né? Mas que o nosso foco seja a questão de levar o aluno a interpretar o problema. E essa questão aqui das palavras desconhecidas, no problema, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente até falou sobre isso no outro encontro, pela questão de que pode ser que a gente consiga aí algumas palavras ali que o aluno não saiba o que quer dizer, né? Então, a gente tem que buscar meios para que os alunos consigam entender todas as palavras ali, para que ele possa ter um sentido no que está escrito. A resolução do problema, que é quando a gente dispara o comando para que eles tentem resolver o problema, né? E aí, o que vai acontecer? O professor ele vai ficar a posto para observar e incentivar, né, os alunos nesse processo. De repente, o aluno vai chegar num certo ponto, e isso aqui? Aí você vai lá, vai dar aquela dica, né, que vai fazer com que esse aluno avance na resolução desse problema. Então, o professor ele não vai deixar o aluno ali sozinho tentando resolver, não. Na hora que o aluno tem algum problema, e se a gente identifica ali que muitos alunos travaram no mesmo ponto, de repente, sei lá, algum tipo de multiplicação e que nenhum conseguiu fazer, então, já indica que você já fez esse diagnóstico ali, você já tem que fazer esse diagnóstico. A galera não consegue resolver uma multiplicação, então eu tenho que avançar na multiplicação aqui primeiro, pode até voltar, parar ali, explicar a multiplicação, depois retomar a resolução do problema. Eu estou passando rapidinho, porque, conforme foi combinado, vocês já devem ter lido isso lá. Observar e incentivar, já passamos essa parte. Bom, essa parte, a sexta etapa aqui, que é o registro das resoluções na lousa. Essa é uma parte que vai fazer com que os alunos aprendam muito, principalmente quem não conseguiu acertar, né? Por quê? Essa questão do erro, nós temos que ter um olhar construtivo em cima disso. Por quê? Porque o nosso aluno ele pode ter ido por um caminho muito tranquilo na resolução, pode ter tido um probleminha lá. Então, esse probleminha aqui, ele teve um único problema, né? Algum conceito que ele não desenvolveu, que levou ele a errar na resolução do problema. Então, se nós temos esse olhar diagnóstico em cima desse erro do aluno, a gente vai poder identificar que, nesse ponto aqui, a gente pode fazer assim, né? Então, esse erro do aluno acabou trazendo para ele
uma aquisição de um conceito novo, né? Depois tem a plenária, que é onde, depois de ter lá várias resoluções já ali no quadro, no caso nosso aqui, né, de quem está dando aula online, onde vai ser registrado? O aluno pode fazer ali, né, tira uma foto, manda ali no horário da aula, ele compartilha uma foto do caderno dele, do que ele fez lá, e você pode mostrar para todos os alunos. O Google Sala de Aula permite que a gente faça isso, né? E eu acredito que os alunos tirar uma foto do que eles fizeram ali é muito tranquilo. Então, depois disso, a gente vai analisar as respostas, né? E o professor sempre como mediador para que não ocorra, porque a gente sabe como é o tratamento entre eles ali, né? Um para chamar o outro de burro não custa nadinha. Então, nós vamos mediar esse momento para que seja o quê? De aprendizado, né? E sempre evitar qualquer constrangimento em relação ao aluno que errou a resolução do problema. Porque eu não sei vocês, mas eu sempre tive muito medo de resolver alguma coisa errado, né? Então, mas parece que isso não se prende só na resolução de um problema. Isso a gente leva para muita coisa na própria vida mesmo. Por quê? Porque a gente acha que errou, a gente vai ser massacrado, né? E tanto é que eu consegui me livrar disso, que eu estou nessa posição aqui de formador, de professor formador de matemática para os docentes do Polo. Porque, gente, nem de longe eu sei tudo que existe sobre tudo que existe sobre avaliação, tudo que existe sobre metodologia, eu não sei, né? Eu procuro estudar para trazer essas coisas para vocês, né? Posso falar alguma coisa errada uma hora? Posso, como eu falei para vocês, eu não sei tudo, né? Evito não discutir coisas que eu não saiba, né, para não falar coisas erradas. Mas, assim, eu acabei perdendo medo de errar, porque eu sei que se eu errar alguma coisa, alguém vai falar, né, principalmente vocês que são docentes, se eu errar, eu tenho certeza que vocês vão falar daí, isso, para mim, vai tornar um aprendizado, né? Então, eu acho que esse movimento com o erro é bastante interessante a gente olhar nesse ponto com os nossos alunos, para que eles não se sintam, para que errar um exercício não seja alguma coisa traumática, né? Porque eu me lembro de uma situação aqui, já na Confresa, que uma aluna pediu para... Eu tinha falado lá que quando os alunos quisessem ir no banheiro, ia fazer perguntas sobre tabuada de multiplicação. Gente, uma aluna super bacana, uma aluna que era super envolvida e conseguia fazer as atividades. Um dia ela pediu para ir no banheiro, eu falei, quanto que é tanto vezes tanto? Gente, essa aluna travou, essa aluna chorou, eu tenho certeza que aquele momento para ela foi traumático. Eu não consegui entender por quê, né? Mas eu já evitei de fazer esse negócio com outros alunos, com medo de que isso fosse traumático para outros também. Né? Depois eu pedi desculpa para ela, conversei com ela que não era uma situação para ela ficar daquele jeito, mas a aluna chorou, ela não teve coragem de sair mais ali. Então, a gente tem que tentar evitar algum tipo de momento, mas a gente não pode evitar que o aluno se exponha ao erro, assim, ele tem que tentar fazer e saber que errar é um caminho para acertar, né? Então, é nesse sentido. Talvez até me estendi. Bom, o número 8 aqui, que é buscar um consenso, né? Após serem sanadas as dúvidas e analisadas as resoluções e soluções obtidas no problema, o professor incentiva toda a classe a chegar a um consenso sobre o resultado correto, né? Então, será que essa aqui está correta? Será que essa outra aqui está correta? Por que essa aqui está correta? Por que essa não está correta? Então, esse movimento que a gente vai fazer é que vai, além de estar construindo esse conceito, vai estar engajando os nossos alunos, né, com esse conteúdo, que a partir de um problema desse, a gente pode fazer com que o aluno tenha uma outra visão em relação a essa matemática. E por último,
né, esse último passo, que é a formalização do conteúdo, onde nós vamos trazer aqui a questão da padronização dos conceitos, os princípios e toda a questão, a apresentação formal aí desse conteúdo, certo? Alguém quer fazer uma contribuição? Alguém quer fazer uma contribuição? Não? A Daiane está com a mão levantada. Daiane, fica à vontade. Daiane? Não. Bom, então essa parte do roteiro a gente falou. E aqui eu trouxe o problema, né? Olha só, esse problema, a negociação de empréstimo bancário foi feita da seguinte maneira. Gente, no caso aqui, esse problema eu mesmo que criei, né? Primeiro eu pensei em que objeto de conhecimento a gente iria trabalhar, né? Que foi onde eu tive a ideia de trabalhar com juros compostos, partindo da indicação de alguém que falou lá no levantamento nas sugestões de temas a serem trabalhados, alguém falou assim, trabalhar mais questões relacionadas ao ensino médio, né? Então, hoje o nosso problema, ele é relacionado ao ensino médio. Tem quem trabalha juros compostos no ensino fundamental? Tem, né? Mas o juros compostos é um conteúdo também do ensino médio? Ele é, tá? Valor emprestado pelo banco... vou ler todinho. A negociação de um empréstimo bancário foi feita da seguinte maneira. Valor emprestado pelo banco, R$100. Taxa mensal de juros, R$5, 5%. Regra para a concessão do empréstimo. O valor do juro gerado no primeiro mês, que é o J1, se soma ao valor emprestado para que seja feito o cálculo do juro no segundo mês, J2. O valor do juro gerado no segundo mês será somado ao juro gerado no primeiro mês e ao valor emprestado para calcular o juro do terceiro mês. A mesma ideia será utilizada para gerar o juro do quarto mês. Aí tem as perguntas. Determine o valor total a ser pago no final do prazo. Sabendo que o empréstimo será pago em 4 parcelas iguais, determine o valor de cada parcela. Bom, aqui eu escrevi, eu me dei ao luxo de escrever esse problema assim, porque eu ia estar tratando com professor de matemática, né? Pode ser que essa linguagem é muito simples para vocês. Só que o que tem que acontecer? A linguagem desse problema tem que ser compatível com a turma que você está trabalhando, né? Porque se a gente chega com um problema que a gente sabe que a galera não vai conseguir compreender, com um tema que a galera não vai conseguir compreender, no final das contas a gente vai passar só raiva, né? Porque se eles não conseguem entender aquilo ali, então o engajamento em relação à resolução desse problema já vai ser em um nível lá embaixo. Só para a gente contextualizar, isso que eu falei sobre a questão dos conteúdos, e que esse é um conteúdo também do ensino médio, eu não sei se vocês já olharam lá no DRC do ensino médio, né? Se vocês olharem no DRC aí do ensino médio, quando chegarem aqui na página 356, que é onde traz as habilidades da disciplina de matemática, do componente matemática, aqui nós temos o quadro 4, habilidades. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Oxi. Habilidades propostas para o primeiro ano do ensino médio. Olha só.
Porque quando a gente olha um livro do primeiro ano do ensino médio, esse livro, a grande maioria deles, é quase que 100% funções, né? O DRC de matemática, ele deu uma organizada para que sejam trabalhadas as 3 unidades temáticas aqui, ó, as unidades temáticas, número e álgebra, geometria e medidas, probabilidade e estatística, nos 3 anos do ensino médio, tá bom? Então, aqui no DRC a gente já tem isso. Então, aqui, para o primeiro ano, a gente vai pegar aqui, ó, a habilidade... Tcharam... Deixa eu ver, acho que é essa aqui mesmo. A EM 13, MAT 203. Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros, para tomar decisões. Então, isso aqui é uma questão que pode ser muito pertinente na vida do aluno, né? Por que a mãe é sempre endividada? Nessa idade, os alunos já têm uma noção disso, né? Então, nós temos aqui como objeto de conhecimento cálculos envolvendo porcentagens, conceitos de matemática financeira, juros simples, compostos, taxas de juros e etc., alguns sistemas de amortização e noções de fluxo de caixa, funções exponenciais e logaritmos. Agora, esse momento inicial, onde a gente vai trabalhar juros compostos, nós vamos focar só nos juros compostos, que vai poder utilizar aqui também alguns aplicativos, né, e falar alguns outros temas com os nossos alunos. Se vocês olharem aqui, gente, tem todo um comentário que vai nos ajudar a pensar melhor o planejamento dessa aula, tá ok? Então, sempre que for trabalhar um conteúdo novo, dá uma corrida lá no DRC, né? E você vai ver aqui, ter algumas ideias para começar a trabalhar isso, tá bom? Eu até fiz aqui um planejamentozinho, nós não vamos discutir esse planejamento aqui, porque a nossa hora já avança, né? Mas eu tenho esse problema aqui. Eu passei para o aluno, o aluno já sabe juros simples, né? Eu vou direcionar esse aluno de forma que ele consiga ir utilizando juros simples para ir calculando o juro, né? Mês após mês, né? Que no caso ia acontecer isso aqui. Ele vai lá, vai conseguir extrair os dados do problema, né? Vai vir aqui, vai calcular o juro do primeiro mês, com o montante no primeiro mês, o juro do segundo mês, com o montante do terceiro mês, do quarto mês. Então, ele chegou aqui no final, né? Ó, olha só o que aconteceu aqui. Acabou por gerar um número aqui com 4 casas decimais, né? Então, nesse momento aqui, você já vai lembrar de trabalhar o arredondamento para 2 casas decimais, porque você está trabalhando com dinheiro, né? E o sistema monetário no nosso país é com 2 casas decimais, nesse caso. Bom, partindo daqui, vai ser tranquilo calcular o montante e o valor das parcelas. Já que são 4 parcelas iguais, vai pegar esse valor e dividir por 4. Então, ali já vai ter uma outra situação que vai ter que trabalhar, provavelmente sempre geram umas dúvidas, uma divisão utilizando casas, onde a gente vai envolver casas decimais, né? Mas é uma retomada coisa simples ali para acontecer nesse momento, certo? Bom, essa parte ali eu tinha aqui, essa parte que já estava antes, né? Essa parte anterior eu acrescentei já hoje. Tá, aqui nesse passo.
Gente, já depois de ter fechado essa parte, então, qual seria a ideia? Porque ali eles conseguiram fazer isso, né, até com um tempo razoável, que eram 4 parcelas. Nesse momento, você aumenta para 8 meses. Eram 4 meses, né? E aí, agora, você aumenta esse período, o tempo de pagamento desse empréstimo, para 8 meses. Bom, se são 8 meses agora, ele vai ter que fazer isso mês por mês. É lógico que, nesse momento, o aluno já vai chiar, né? O primeiro chiar já é interessante falar, e se fosse 20 meses? Você ia ter que fazer isso aqui tudo? Aí é a hora onde vai fazer sentido sistematizar o conceito, né? Construir um modelo, que no caso nosso aqui é uma fórmula, uma vez que, para fazer esse procedimento com muitos meses, vai levar muito tempo para realizar essa atividade, certo? Bom, daí vem algumas possibilidades, que no caso a gente pode aproveitar para falar que todas as operações financeiras são feitas a partir desse conceito, que é o conceito de juros compostos, né? Que os cálculos com as dívidas são feitos a partir desses juros compostos também. Se alguém já viu a mãe falar que pegou um empréstimo, por exemplo, é feito a partir disso, certo? Que são, assim, as aplicações em poupança, tesouro direto, renda variável. Por que eu coloquei isso aqui? Nós temos que trazer o nosso aluno também para que ele tenha conhecimento de que isso existe. Existe poupança, existe tesouro direto, existe renda variável. Não é todo mundo que tem uma poupança, mas geralmente, eu não sei vocês, mas comigo a educação financeira, quando jovem, foi praticamente, eu não vou falar que zero, mas foi observando como era a situação financeira, né, da minha família. Mas, você já pensou se eu tivesse tido a ideia de poupar dinheiro, guardar dinheiro, na poupança que rende? É lógico que hoje o investimento em poupança não é nem de longe um bom investimento, porque hoje, guardando dinheiro na poupança, nós estamos perdendo dinheiro, né? Nós temos aí hoje algumas alternativas, como o tal do Tesouro Direto, né? Mesmo que, agora vocês devem ter acompanhado aí, o Copom aumentou novamente a taxa Selic, né? Só que a nossa poupança saiu de 2 ponto alguma coisa, 2,45, eu acho, para 2,98, né? Já que a Selic foi aí para 4,25, né? Então, a gente tem que trazer à luz disso para os nossos alunos, certo? E eles têm que ter a ideia também de que, como que é? Quando você aplica, como é que cresce o dinheiro, né? E quando você está devendo, como é que cresce a dívida? Né? Mostrar isso para o aluno pode ser uma coisa muito importante e pode ser uma questão também, um abrir de olhos, né? Uma questão de mudança de pensamento em relação ao dinheiro, né? Porque quando você pega emprestado, quando alguém for fazer um financiamento, né, a gente pode dar inúmeros exemplos. Um panfleto desse, o loteamento fulano de tal, tantas parcelas, só que à vista é uma coisa, parcelado é outra, né? E se a gente pensar como que o dinheiro rende quando você investe, se a gente fizer um gráfico aí, e fizer um gráfico de como uma dívida rende, né, como uma dívida cresce, a gente vai mostrar para esse aluno a diferença, né? E a gente pode colocar na cabeça desse aluno ali, pode fazer ele desenvolver um pensamento de que conseguir poupar, conseguir investir, né, para ter alguma coisa lá na frente pode ser um tanto mais interessante. E se a gente conseguir, por exemplo, uma outra possibilidade, quando você fala de tesouro direto, né, que ele pode ir aplicando lá R$100 por mês, né, R$200 por mês durante 20, 30 anos, e vai conseguir
juntar um bom valor, quer ver? Ó? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem o site Me Poupe, que é daquela a Natália Arcuri. É uma das feras da finança no nosso país. Ele tem aqui uma calculadora, por exemplo. Se o aluno investir lá R$100 hoje, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Se ele investir aí R$100 hoje e continuar investindo R$100 por mês, porque um aluno lá no primeiro ano do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, alguns deles já estão trabalhando, né? Então eles têm dinheiro já podem ter essa noção. Vamos pensar aí, ele vai aplicar aí durante 360 meses, né? Já é uma ideia para pensar, quantos anos vai dar? E eu notei aqui, é 2,98. Na poupança, hein? Na poupança que é onde rende menos. 2,98 por ano. Aqui, calculou. Olha só, ele vai ter investido 36 mil, né, aplicando R$100 por mês. Ó, e recebeu 22 mil de juro. Então, lá no final desse período, ele vai receber aí de volta 58 mil reais. Mas isso é muito tempo, professor, que é um questionamento que vão fazer. Mas, pensando que ele vai chegar lá, o que ele vai ter quando ele chegar lá, se ele não começar a poupar? E se ele poupar agora R$100, para ele agora esses R$100 pode não fazer diferença. Mas quando eles estiverem junto lá na frente, para ele pode fazer uma diferença. 58 mil é um carro, né? Então, para um cara que às vezes não tem muita perspectiva de comprar um carro daqui 10 anos, para ele conseguir ver essa questão do dinheiro aí em um tempo adiante, pode ser importante, né? Então, a gente pode estar trazendo esses conceitos para os nossos alunos, né? Isso pode levar esse estudante a refletir sobre a vida financeira de sua família, entre outras situações, né? Alguém quer fazer um complemento aí? Talvez eu acelerei aqui demais. Alguém? Tem alguém que falou alguma coisa aqui no chat. Envie-me por gentileza. Tá. Não, tá beleza. Manda no grupo lá depois, professor. Professor Célio, pode falar. Então, a gente tem que levar para eles também, para os alunos, para eles entenderem o porquê que essas lojas grandes aí têm interesse em vender só fiados. Eles não têm interesse em vender à vista para a gente. Eles preferem vender a prazo do que vender à vista. Né? Prefere mesmo. Então, é bem interessante isso aí. Os alunos entender que isso é fundamental para poder eles saber que o que a loja tem interesse em vender fiado, porque com certeza vai render mais lucro para eles. Né? Com certeza. Uhum. E isso basta a gente ver 10 vezes no crediário sem juro, né? Então, com certeza, por trás ali tem alguma coisa. Não é possível que alguém seja tão bonzinho que tá ali, não, eu vou ajudar essas pessoas aqui, né? A comprarem os seus móveis. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, pessoal, em relação a... Esse era um exemplo prático, né, que eu quis trazer para vocês. Daí, em relação a gente estudar, o que eu pensei? Não, nós precisamos falar sobre isso e aplicar, né? Então, qual que é a ideia? Quem leu a agenda formativa já viu que a ideia é que vocês desenvolvam um planejamento e realizem a aplicação em uma aula de vocês, né? Então, a atividade para a próxima semana, vocês viram, ainda não pedi para postar o planejamento. Ou seja, então, o que a gente vai fazer? Desenvolver e aplicar um planejamento de aulas
a partir da metodologia resolução de problemas. Que aí, o que a gente vai fazer? No próximo encontro, o próximo encontro vai ser para vocês contarem o relato dessa aplicação, né? Assim, eu sei que o tempo às vezes vai ser curto, mas a gente vai fechar como seria isso, 5 minutos para cada, 3 minutos, né? Mas a gente pode pensar nisso já para o próximo encontro. Gente, ok isso daí? Pode ser assim? Enquanto vocês me respondem, alguém fala, eu vou pegar a lista de participação aqui. Alguém? Ninguém? Meu Deus, eu vou fazer igual o sobrevivente. Ninguém? Pode falar, Lucélio. Não, professor, eu estava só concordando que pode ser sim. Ah, tá, ok. Beleza. Vou só colocar no chat aqui. A galera tá falando aqui tranquilo. Pessoal, o formulário para frequência, para confirmação da participação. Professora Daniela está de licença maternidade. Tá, professora. Na segunda, então, você pensa o planejamento e na segunda você entra em contato comigo que a gente resolve a partir dessa situação sua, tá? É um caso diferenciado, né? Não está na sala de aula, né? Mas os outros que estão na sala de aula, vamos aplicar isso lá para a gente ver os resultados disso que a gente está falando aqui, se serve, se não serve, se dá certo, como aprimorar, como avaliar, né? Que o próximo tema, depois disso, a gente vai falar sobre a avaliação nesse processo, tá ok? Giovanni, o formulário de presença, ele diz que não está aceitando mais resposta. Ô, prof, para aí só um segundinho que esse problema já vai ser resolvido. Eu sei o que é. Para aí. Pronto, pode testar aí, que agora vai dar certo. Deu certo, pessoal? Dá um ok aí para mim. Enquanto isso, eu vou encerrar a gravação desse momento, tá bom? Agradecendo a participação de todos.